Meu marido e minha sogra pensavam que a casa era deles quando me ameaçaram com o divórcio, mas agora podem se mudar juntos para perseguir seu relacionamento doentio porque a casa foi herança minha. Eu sou Kate, uma oficinista de 30 anos que de alguma forma acabou em uma situação digna de uma comédia de televisão. Sou uma mulher trabalhadora. Essa sou eu, casada com um homem que ainda está preso às saias da mãe. Esse é meu marido Gary, e uma sogra que pensa que é a rainha da Inglaterra. Eu sei o que vocês estão pensando. Kate querida, por que você se casou com um filhinho da mamãe? Bem, deixe-me dizer, o amor te deixa cega, surda e aparentemente boba. Quando conheci Gary na universidade ele parecia um sonho que se tornou realidade, alto, bonito e capaz de formar frases completas, algo raro na selva da educação superior. Uns anos mais tarde aqui estou eu morando em uma linda casa de 2 milhões de dólares com meu marido e nossa filha, casa que herdei do meu pai. Soa como um conto de fadas, certo? Bem, se preparem porque é aqui que a história fica interessante. Vejam, meu querido marido e sua amorosa mãe pareciam estar sob a impressão de que esta casa, linda, espaçosa e que vale cada centavo desses 2 milhões de dólares, é graças ao trabalho árduo de Gary e ao gosto impecável de sua mãe. Mas antes de revelar os detalhes suculentos de como me safei da farsa do século, deixem-me levá-los em uma viagem através dos eventos hilários, frustrantes e francamente absurdos que me levaram ao momento em que finalmente decidi soltar a bomba da verdade mais épica. Eu era uma estudante universitária iludida e com muitas expectativas quando conheci Gary, armada com nada mais que um sonho, uma pilha de livros didáticos e um vício não muito saudável no café da cantina. Gary entrou na minha vida como um cavaleiro de armadura brilhante, se essa armadura fosse feita de camisetas de futebol e latas de cerveja. Nossos olhos se encontraram em uma sala de aula lotada e foi amor à primeira vista. Bem, está bem, não foi tão romântico assim. Na verdade ele derramou sua bebida energética sobre mim e eu posso ter dito algumas palavras que fariam um marinheiro corar. Mas, ei, nada diz amor verdadeiro como uns apontamentos arruinados e dedos pegajosos, não é? Desde aquele momento fomos inseparáveis. O primeiro indício da relação peculiar de Gary com sua mãe veio em nosso terceiro encontro. Imaginem a cena, jantar à luz de velas, música suave e nós dois nos olhando amorosamente nos olhos. De repente o telefone de Gary toca. Ele o ignora como qualquer pessoa faria em um encontro, certo? Errado. Nosso Gary praticamente se lança sobre a mesa para atender. Olá, mãe. Ele diz com todo o entusiasmo de um labrador vendo seu dono depois de 5 minutos de separação. O que se seguiu foi uma conversa de 15 minutos sobre se ele havia lembrado de levar sua cueca da sorte para a semana de provas. Eu gostaria de estar brincando. De verdade, eu gostaria. Eu queria ter corrido para as colinas como qualquer mulher com respeito próprio faria. Mas não, fiquei lá bebendo meu vinho barato e morno pensando. Que fofo, ele ama a mãe dele. Kate do passado, se eu pudesse voltar no tempo e te dar um tapa para te fazer entrar na razão eu faria. E forte. Os anos se passaram e de repente estamos noivos. Como isso aconteceu? Vocês devem estar se perguntando. Bem, digamos que envolveu um anel escondido, um discurso de proposta mal feito que mencionou a mãe dele não menos que 5 vezes e eu, na minha infinita sabedoria dizendo sim. A fase de planejamento do casamento foi uma experiência. E por experiência, quero dizer um pesadelo salpicado de comentários passivo-agressivos da minha futura sogra. Assim, amigos, aqui é onde Carol realmente começou a brilhar. Cada decisão, desde a cor dos guardanapos até o sabor do bolo, tinha que ser aprovada por Carol. Deus me livre se escolhêssemos lilás em vez de bege para os vestidos das damas de honra. Carol quase teve um aneurisma por causa disso. E, bem, ele foi tão útil quanto uma chaleira de chocolate. Cada vez que eu tentava pedir sua opinião sobre algo ele dava de ombros e dizia: O que você e mamãe acharem melhor, querida? Eu devia ter sabido então que não estava apenas me casando com Gary, mas entrando em uma relação polígama com ele e sua mãe. Mas a verdadeira diversão começou quando começamos a procurar uma casa. A maioria dos casais procura casa junto. Talvez levem um corretor de imóveis ou um amigo de confiança para uma segunda opinião. Nós não. Isso seria muito normal. Nós levamos Carol. Mas o golpe de misericórdia foi quando finalmente encontramos uma casa que todos aprovamos. E por todos, quero dizer que Carol deu seu aval e eu já estava exausta demais para continuar discutindo. Enquanto estávamos na sala, Carol se virou para Gary com lágrimas nos olhos e disse: Ai, querido, eu posso ver nossa família reunida aqui na manhã de Natal. Nossa família? Não, sua família. Eu estava bem ali e de alguma forma já tinham me apagado da foto. Gary a corrigiu, é claro, mas ela simplesmente assentiu, provavelmente se imaginando de pijama de urso abrindo presentes enquanto sua adorada mamãe o observava com olhos brilhantes. A essa altura você provavelmente está se perguntando por que eu não saí correndo. Acredite em mim, eu me fiz essa pergunta aproximadamente 37.042 vezes desde então, mas o amor, a falta de sono por causa de tantas visitas a casas e a falácia dos custos irrecuperáveis são uma combinação perigosa. Então, contra qualquer bom senso e provavelmente várias leis da natureza, nos casamos. O casamento foi, bom, digamos que se você procurar a palavra circo no dicionário encontrará uma foto do nosso cortejo nupcial. Carol se vestiu de branco. Sim, você leu certo, de branco, no casamento do filho. Quando eu apontei isso para Gary, ele apenas deu de ombros e disse: Mamãe diz que é mais um branco gelo. Sério? Branco gelo? Meus narizes! Era mais branco que um urso polar em uma nevasca. Mas nós conseguimos. Dissemos sim,
Cortamos o bolo e embarcamos em nossa nova vida juntos, e por juntos, quero dizer com a constante presença de Carol espreitando ao fundo. Agora, você pensaria que uma vez casados e estabelecidos em nossa nova casa, a que Carol escolheu lembram, as coisas se acalmariam. Mas não. A vida de casada com Gary era como estar em uma corrida de 3 pernas, exceto que a terceira perna era de Carol e ela estava sempre tentando me fazer tropeçar. Ela estava em toda parte, se não estava fisicamente presente estava em espírito, vivendo sem pagar aluguel na cabeça de Gary e ditando cada aspecto de nossas vidas. Queríamos comprar um novo sofá? Melhor consultar Carol primeiro. Pensando em experimentar uma nova receita para o jantar? Nem pensar. Gary só gosta das comidas como sua mãe prepara. Queríamos pintar o quarto de hóspedes? Calma lá, jovenzinha. Talvez Carol não goste dessa combinação de cores. E antes que eu percebesse, eu estava grávida. Agora, a maioria das mulheres aproveita a gravidez, tem chás de bebê, decora o quarto do bebê e curte o brilho da maternidade iminente. Eu curti os comentários constantes de Carol sobre tudo que eu comia, bebia ou fazia. Aparentemente, quando você está esperando o precioso Gary Jr., você não pode mais tomar decisões por si mesma. Ó, Kate, você realmente deveria estar tomando café? Eu nunca toquei nessa porcaria quando estava grávida do Gary. Bem, talvez isso explique como Gary saiu então. Kate querida, você tem certeza que quer pintar o quarto do bebê dessa cor? Estudos mostram que isso pode afetar o desenvolvimento cognitivo do bebê. De novo com o Gary? Parece que ele provou dessa tinta também. E Gary assentia com tudo que sua mãe dizia. Te juro, se Carol tivesse dito que ficar de cabeça para baixo e cantar "Eu sou uma chaleira" asseguraria um bebê saudável, eu teria ficado de pernas para o ar cantando canções infantizantes que você pudesse dizer "cordão umbilical". O dia em que entrei em trabalho de parto foi toda uma experiência. Eu estava bufando e resmungando, tentando não amaldiçoar todos os homens do planeta. E adivinhem quem entrou na sala de parto? Carol. Eu a tinha ligado antes de ligar para o hospital. Não é brincadeira. Seu primeiro instinto quando sua esposa entrou em trabalho de parto foi ligar para a mamãe. Eu diria que estava surpresa, mas a essa altura eu estava ocupada demais tentando dar à luz para me importar. Lá estava eu trazendo uma nova vida ao mundo, com meu marido a um lado parecendo que ia desmaiar a qualquer momento, e minha sogra do outro oferecendo pérolas de sabedoria como: Agora, Kate, quando eu dei à luz o Gary, eu não fiz nem metade do barulho. Ter um bebê só deu a Carol mais munição. Agora eu não era só uma má esposa, também era uma má mãe. Cada decisão que eu tomava estava errada. Não alimentava o bebê direito, não a trocava corretamente, não cantava as músicas certas. Era uma avalanche interminável de críticas, todas entregues com aquele sorriso meigo que me fazia fantasiar com empurrá-la em um barril de cimento de secagem rápida. Gary estava encantado. Tinha a mamãe e a filha sob o mesmo teto. O fato de que sua esposa estava perdendo a sanidade parecia escapar completamente dele. Foi por volta dessa época que eu percebi que precisava fazer uma mudança. Não por mim, eu já estava perdida demais, mas pela minha filha. Eu me recusava a criar uma menina que pensasse que era normal o pai consultar a avó para cada decisão. Eu me recusava a deixar que ela crescesse acreditando que seu valor dependia de quão bem ela cumpria com os padrões impossíveis da sogra. Então eu fiz o que qualquer mulher sensata faria. Mudei de emprego. Sim, você leu certo. Renunciei ao meu trabalho bem pago e estável com horários irregulares por um cargo que pagava menos, mas me dava mais tempo em casa, porque eu estava decidida a estar lá para minha filha de uma maneira que Gary nunca estaria. Claro que Carol teve muito a dizer sobre essa decisão. Ó, Kate, você tem certeza que é uma boa ideia? Como você vai manter o estilo de vida do Gary com esse salário? Como se o estilo de vida do Gary de jogar videogame e consultar a mãe sobre qual meia vestir requeresse uma renda de 6 dígitos para se manter, mas eu me mantive firme. Pela primeira vez desde que conheci Gary tomei uma decisão sem considerar o que ele ou Carol poderiam pensar. Mas não se preocupem, este não é o final da história. Ou não, estamos apenas começando. Lembram daquela casa de 2 milhões de dólares que mencionei? É aí que as coisas realmente começam a ficar interessantes, mas mais sobre isso depois. Por enquanto preciso de uma boa bebida forte e possivelmente uma lobotomia para esquecer a imagem de Carol em seu vestido de noiva branco gelo. Atualização. Da última vez eu os deixei com o nascimento da minha filha e minha brilhante decisão de mudar de emprego. Agora vamos avançar um pouco até quando as coisas realmente começaram a esquentar. Lá estávamos nós, uma feliz família de 3, ou de 4 se você contar Carol, coisa que Gary aparentemente sempre fazia. Nossa filha estava crescendo mais rápido que a montanha de roupa suja de Gary e começamos a nos sentir um pouco apertados em nosso lugar atual. Sabe, a casa que Carol tinha tão generosamente escolhido para nós. Um belo dia durante um café da manhã de torradas queimadas meu querido esposo me disse algo que quase me fez engasgar com minha torrada com sabor de carvão. Querida, disse ele com toda a sutileza de um touro em uma loja de porcelana. Eu estive pensando. Mamãe está envelhecendo e estou preocupado com o futuro dela. Que tal se procurarmos um lugar onde possamos viver todos juntos? Agora, eu me orgulho de ser uma pessoa razoável. Eu suportei a constante intromissão de Carol, a incapacidade de Gary de tomar decisões sem consultar a nave-mãe. Mas isso era demais. Tentei argumentar com ele. Apontei que Carol tinha mais anos em cima que um bom vinho cheio de conservantes e provavelmente nos sobreviveria a todos. Lembrei a ele que valorizamos a privacidade, mas nada. Gary
Gary estava decidido. Ele tinha todo um discurso preparado sobre valores familiares e cuidar de nossos idosos. Estou bastante segura de que Carol escreveu para ele e o fez praticar em frente ao espelho. Eu me encontrava diante de uma escolha: aceitar viver com a mulher que tinha feito de sua missão de vida criticar cada aspecto da minha existência, ou ser a nora malvada que negava a doce Carol a felicidade de ver sua neta crescer. Mas sua amiga Kate não é de se render sem lutar. Vesti minhas calças de adulta e propus um acordo. Procuraríamos uma casa, claro, mais perto da casa atual de Carol, não nela. Perto o suficiente para visitas frequentes, mas longe o suficiente para que eu pudesse fingir que a campainha estava quebrada quando precisasse de um momento de sanidade. Surpreendentemente, Gary aceitou. Suspeito que ele apenas se sentiu aliviado por eu não ter pedido o divórcio imediatamente ou internado em um hospício por sequer sugerir que vivêssemos com sua mãe. Agora, lembram como mencionei antes que herdei uma casa do meu pai? Bem, é aqui que as coisas ficam interessantes. Vejam, eu não tinha contado a Gary sobre essa pequena herança. Por quê? Vocês devem estar se perguntando. Bem, em parte porque eu sabia que no momento em que Carol soubesse ela estaria redecorando o lugar em sua mente, mas acima de tudo, porque bem, eu acho que queria algo que fosse só meu. Então, sugeri que procurássemos casas na área onde por acaso ficava a propriedade que eu tinha herdado. Ele não suspeitou de nada, estava ocupado demais se certificando de que cada propriedade que visitávamos tivesse um quarto adequado para as longas estadias de sua mãe. Finalmente nos decidimos por uma casa, e quando digo nos decidimos, quero dizer que consegui convencer Gary e Carol de que a casa que eu tinha herdado estava no mercado e era perfeita para nós, porque, claro, ter uma casa maior não dissuadiu Carol. Apenas lhe deu mais espaço para espalhar sua especial loucura. Ela começou a nos visitar o tempo todo. No começo era só uma vez por semana, depois duas, depois dia sim e dia não. Logo eu estava procurando desculpas para trabalhar até tarde só para evitar chegar em casa e encontrá-la reorganizando meus armários ou me dando lições sobre a maneira correta de dobrar lençóis de elástico. Gary estava encantado. Tinha a mamãe sempre por perto mimando, cozinhando suas comidas favoritas e em geral o tratando como se ele ainda fosse um menino de 12 anos que precisava que sua mãe cortasse as cascas dos sanduíches. Uns 3 meses depois de nos mudarmos, cheguei em casa um dia e encontrei Carol, que tinha entrado sozinha, no meio de pintar nossa sala de estar. Ó, Kate, você chegou. Disse ela alegremente, como se entrar na casa de alguém e redecorá-la fosse algo totalmente normal. Espero que não se importe, mas aquele tom amêndoa era tão sem graça. Pensei que um bonito malva daria mais vida. Mamãe, olha o que a vovó me deu. E lá, nos braços da minha filha, estava o vestido mais feio e brega que eu já tinha visto. Minha filha adorou. Olhando para minhas paredes malva, minha filha radiante e o rosto satisfeito de Carol, percebi que algo tinha que mudar, e como é legalmente mal visto jogar sua sogra pela janela, eu sabia que quem tinha que mudar era eu. Tudo começou com um telefonema da minha mãe. Agora, deixem-me dedicar um momento para apreciar minha mãe. Comparada com Carol, ela é uma santa. Me liga uma vez por semana. Lembra do meu aniversário sem que o Facebook lembre a ela e nunca insinuou que seu jeito de carregar a lava-louças é superior ao meu. Mas essa ligação foi diferente. A saúde dela e do meu pai estavam piorando há algum tempo e as coisas tinham piorado. Eles estavam com dificuldades para cuidar de si mesmos e realmente precisavam de ajuda. Fiz o que qualquer boa filha faria. Ajustei meu horário de trabalho. Beijei minha filha e me preparei para dividir meu tempo entre minha casa e a dos meus pais. A resposta de Gary foi o que você poderia esperar. Ele resmungou algo sobre como seria difícil para ele se virar sem mim. Como se fosse ele quem estivesse equilibrando um trabalho, uma filha e 2 pais doentes. Ele até teve a audácia de sugerir que talvez Carol pudesse vir morar conosco em tempo integral para ajudar. Mas eu não tinha tempo para discutir, tinha meus pais para cuidar, uma filha para criar e um trabalho para manter. Então fiz o que as mulheres fazem desde o início dos tempos. Respirei fundo, endireitei os ombros e segui em frente. O que eu não esperava era a reação de Carol ao meu novo horário. Você pensaria que ela ficaria encantada. Afinal, eu estava fora de casa com mais frequência, o que lhe dava rédea solta para redecorar à vontade e mimar seu precioso garotinho. Mas não, para ela o fato de eu priorizar meus próprios pais significava que eu estava de alguma forma negligenciando meus deveres como esposa e mãe. Eu não passava tempo suficiente com minha filha. A casa estava bagunçada e Gary estava comendo muita besteira. Tudo explodiu uma noite quando cheguei tarde da casa dos meus pais exausta e emocionalmente drenada e encontrei Carol na minha cozinha com os lábios franzidos em desaprovação. Ela disse com aquela voz enjoativa que me dava vontade de cometer crimes graves: Kate, eu acho que precisamos conversar sobre suas prioridades. E aí, queridos editores, eu os deixo por enquanto. Porque o que aconteceu depois? Bem, essa é uma história para outro post. Atualização 2. Eu estava na minha cozinha tão cansada que mal conseguia enxergar direito. Tinha passado o dia entre ligações de trabalho, trocando a intravenosa do meu pai e tentando convencer minha mãe de que ela precisava comer algo mais do que bolachas velhas e tristeza. E agora aqui estava Carol me olhando com desaprovação e me acusando. O que saiu da minha boca foi uma onda de frustração, raiva e palavrões suficientes para inventar novas maldições. Era como se uma represa tivesse se rompido e anos de ressentimento reprimido tivessem transbordado. Carol não reagiu bem. Seu rosto passou por mais cores que um camaleão em uma sacola de doces. Então Gary entrou.
Ele estava pronto para defender minha honra e colocar sua mãe em seu lugar? Claro que não. Gary deu uma olhada na cena, sua esposa vermelha de fúria e possivelmente espumando pela boca, e sua preciosa mamãe parecendo que ia desmaiar no sofá mais próximo. E adivinhem o que ele fez? Se colocou do lado dela. No grande confronto entre sua esposa e sua mãe, ele escolheu a mamãe. Ele começou a me dar um sermão sobre respeito, valores familiares e como eu estava destruindo a família com meu comportamento egoísta. Mas Gary não tinha terminado. Não. Ele guardou o melhor para o final. Em um movimento que tenho certeza que ele pensou ser sua carta na manga, ele lançou esta pérola. Se você se divorciar, você e nossa filha não vão conseguir se virar sozinhas, entendeu? Ah, meu doce, você acabou de estragar tudo monumentalmente. Eu comecei a rir. Gary e Carol me olharam como se eu finalmente tivesse perdido a cabeça. E talvez tivesse mesmo, mas ao perder eu também encontrei algo. Minha espinha dorsal. Uma vez que consegui respirar de novo, eu me endireitei e disse: Querido, quem disse que eu seria que não conseguiria se virar? A confusão em seus rostos foi impagável. Você quase podia ver as rodinhas de hamster girando em suas cabeças, tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. E foi aí que eu soltei a bomba da verdade. Contei tudo sobre a casa, sobre como não era qualquer casa, mas uma propriedade de 2 milhões de dólares que eu tinha herdado do meu pai. Sobre como cada pagamento da hipoteca, cada conta de imposto e cada reparo de torneira com vazamento tinha sido pago com meu dinheiro. O rosto de Gary passou da confusão para a incredulidade, e em seguida para algo que se parecia suspeitosamente com medo. Carol, por outro lado, passou pelo choque, pela indignação e em seguida se instalou em um tipo de interesse calculista que me deu calafrios. Mas eu não tinha terminado. Eu estava em ritmo de ataque e nada menos que um ato divino me faria calar a boca. Expliquei tudo. Como eu tinha mordido minha língua durante anos, suportando a interferência de Carol e a falta de caráter de Gary. Como eu tinha mudado de emprego, sacrificado minha carreira e me esforçado para acomodar todos os seus caprichos. E para quê? Para ser tratada como uma empregada doméstica glorificada na minha própria casa? Deixei bem claro que as coisas iriam mudar. Chega de visitas surpresa de Carol. Chega de redecoração sem minha permissão. Chega de me tratar como se eu fosse um caso de caridade que deveria agradecer pelas migalhas de afeto que decidiam me dar. E deixei claro que ele tinha uma decisão a tomar. Ele podia começar a se comportar como marido e pai, ou podia fazer as malas e ir morar com sua adorada mamãe, porque eu estava farta. Carol previsivelmente explodiu em lágrimas de crocodilo. Ela gritava que só queria o melhor para a família, que não podia acreditar que eu estivesse enganado e como eu podia ser tão cruel com o pobre e doce Gary. Gary, por sua vez, parecia que tinha sido atropelado por um caminhão, balbuciava, gaguejava e até tentou argumentar que como meu marido ele tinha algum direito sobre a casa. Fiz o que qualquer mulher sensata faria na minha situação. Chamei um advogado. Um advogado do tipo que faz outros advogados acordarem no meio da noite suando frio. Porque se Gary pensava que ia me intimidar com ameaças de divórcio, ele teria uma surpresa. Meu advogado me garantiu que não só a casa era completamente minha, mas que se Gary quisesse insistir no divórcio teria sorte se saísse com algo mais do que a roupa do corpo. Claro que isso é a vida real e não um filme. Então as coisas não se resolveram magicamente da noite para o dia. Gary, em uma surpreendente demonstração de instinto de sobrevivência, pareceu perceber que tinha pisado na bola feio. Começou a falar em terapia de casal, em consertar as coisas, em como me amava e amava nossa filha. Quanto a Carol, bem, digamos que ela não aceitou muito bem seu novo status de persona não grata. Tentou de tudo, chantagem emocional, bombardeio de amor, até uma tentativa meia boca de pedir desculpas. Mas eu me mantive firme. Minha casa, minhas regras. E minhas regras diziam: chega de Carol. Eu percebi que ao me defender, ao me recusar a ser um capacho mais uma vez, eu estava ensinando a minha filha a lição mais valiosa de todas, que ela merece respeito, que não precisa aguentar abuso de ninguém, nem mesmo da família, especialmente da família. Agora, eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu depois. Bem, meus queridos curiosos, essa é uma história para outro dia. Por enquanto, digamos que a vida está interessante, desafiadora, sim, mas também libertadora de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Estou redescobrindo quem eu sou sem as expectativas de Gary e as críticas constantes de Carol pesando sobre mim. Então, se você está aí lidando com seu próprio Gary ou Carol, lembre-se disso. Você vale mais do que pensa, merece mais do que imagina. E às vezes a coisa mais libertadora que você pode fazer é se levantar e dizer: chega. Edição: Santo Céu. Isso explodiu durante a noite. Não posso acreditar em quantos de vocês estão tão envolvidos no meu drama. Seus comentários e mensagens me fazem alternar entre gargalhadas e chorar feio na minha taça de vinho. Obrigada a todos pelo apoio, conselhos e sugestões verdadeiramente criativas sobre o que eu deveria fazer com a chave da casa de Carol. Não, eu não vou colá-la dentro de um peixe e enviar pelo correio para ela, embora a tentação seja forte. E para responder algumas perguntas comuns: sim, eu fico com a casa, ela é minha legalmente e nenhum chilique do bebê Gary vai mudar isso. E não, eu ainda não expulsei Gary. Estamos em uma espécie de limbo estranho onde ele está tentando me convencer de que pode mudar e eu estou tentando decidir se quero que ele mude. Carol está proibida de pisar na casa por enquanto. Informei a ela que se aparecer de novo sem ser convidada não hesitarei em chamar a polícia. A cara de cachorro que caiu da mudança que ela fez foi épica. Aos muitos que pediram o número de Carol porque ela parece atraente, procurem ajuda. Sério. E sim,
Eu troquei as fechaduras e o código de segurança. Para quem pergunta pela minha filha, ela está bem. Crianças são resilientes e estou me certificando de que ela saiba que nada disso é culpa dela. Na verdade, ela parece mais feliz desde que as visitas de Carol pararam. Que surpresa! Obrigado de novo, seu apoio significa mais do que vocês imaginam. Atualizarei quando puder, mas por enquanto tenho uma vida para viver e muita tinta malva para pintar por cima. Atualização 3. Voltei porque sei o quanto vocês estavam esperando a conclusão dessa história e do meu maravilhoso casamento. Se é que vocês notam o sarcasmo. Aposto que estavam curiosos para saber se Gary ficou comigo ou com sua adorada mamãe. Bem, deixem-me dizer que ele nunca teve escolha de verdade. Embora sendo sincera, se tivesse provavelmente teria escolhido a mãe. Por sorte, logo depois da minha última atualização os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues. A cara do Gary quando recebeu os papéis foi tão divertida quanto vocês podem imaginar. Uma mistura de surpresa, preocupação e confusão, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Ele agiu como se o divórcio fosse a coisa mais estranha do mundo, como se não tivesse visto isso chegando. Mas honestamente, o realmente estranho é que eu não tivesse pedido o divórcio muito antes. É mais estranho ainda que eu tenha me casado com ele, ou que não tenha fugido na primeira vez que ele deu sinais claros de ser um filhinho da mamãe. Junto com os papéis do divórcio veio como esperado uma ordem de despejo. Eu não ia permitir que ele continuasse morando na minha casa nem um dia mais do que o necessário. A boa notícia para ele foi que não precisava se mudar para muito longe. Sua nova e antiga morada era exatamente onde todos esperávamos, a casa da mamãe. Claro que fiz esse comentário pensando que seria uma boa notícia para ele. Quer dizer, o que poderia ser melhor do que morar com a sua adorada mãe? Curiosamente, ele não gostou nada. E por quê? Não faço ideia. Pensei que ele ia adorar, com todo aquele incesto emocional. Por que emocional? Bem, só é emocional, né? Felizmente, para minha alegria, ele não demorou muito para ir embora. Levou apenas alguns dias para fazer as malas e se mudar, provavelmente porque já tinha algumas roupas na casa da mãe. O motivo? Não quero saber e nem me interessa. Uma vez que ele se foi, tudo seguiu como deveria. O processo de divórcio levou alguns meses, como costuma acontecer, mas finalmente foi concluído. Fiquei com a casa porque ela nunca foi um bem do casamento, era uma herança do meu pai. E para quem perguntou, sim, é possível herdar algo se a pessoa ainda estiver viva. Quanto ao resto dos nossos bens, dividimos de forma justa, mas o melhor de tudo, Gary agora tem que pagar pensão alimentícia. Isso foi um alívio enorme porque eu estava começando a considerar procurar um emprego melhor remunerado para nos sustentar, minha filha e eu, agora que ele não está mais na equação. No entanto, graças à pensão alimentícia podemos cobrir a diferença sem nos preocuparmos muito. Além disso, agora que a mãe dele não pode mais entrar nesta casa e se intrometer nas nossas vidas, há uma economia significativa. É incrível o que se pode alcançar quando você expulsa um parasita emocional. E como era de se esperar, Carol tentou voltar, quis vir ver a neta, mas fui bem clara. Se quiser vê-la, que seja durante o tempo que a menina passa com o pai. Deixei claro que não há lugar para ela nesta casa. E sim, talvez eu tenha sido um pouco dura, mas disse a ela que aqui não são permitidos animais perigosos. A expressão dela quando eu disse isso foi quase tão boa quanto a do Gary recebendo os papéis do divórcio. Quanto à custódia da nossa filha, chegamos a um acordo. Ela passa a semana comigo e os fins de semana com o pai. Embora sendo realista, esse tempo ela passa principalmente com a avó, já que Gary continua morando com Carol e não fez nenhuma tentativa de se mudar, apesar de já terem se passado vários meses desde que ele saiu da minha casa. De resto, devo dizer que as coisas estão muito melhores agora. Uma vez que você se livra do que está te envenenando a vida, tudo começa a melhorar. É como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras durante anos e ao largá-la de repente tudo fica mais leve. Não preciso mais andar pisando em ovos na minha própria casa, nem viver sob a sombra constante das críticas de Carol. Minha filha está mais tranquila e embora possa ser difícil para ela ter pais divorciados, acho que ela também sente a diferença sem a constante interferência da avó no nosso espaço. Agora a casa finalmente parece meu lar. E se vocês estão se perguntando, sim, eu finalmente me livrei de todo vestígio de malva na casa. Aquela pintura foi a primeira coisa a desaparecer quando Gary foi embora. A liberdade tem uma cor, e posso garantir que não é malva.